Oi, gente, tudo bem? Vou conversar com vocês sobre a minha alimentação durante a gravidez, tá certo? Eu descobri que estava grávida em Bianca no finalzinho de setembro do ano passado. Deveria estar com 5 semanas aproximadamente, tá? E 5 a 7 semanas, para falar a verdade. Fui à minha obstetra e ela pediu que eu procurasse um nutricionista, mesmo sabendo que eu já tinha uma alimentação bastante balanceada. Mas como eu tenho um histórico de colesterol alto e eu iria deixar de tomar a medicação, que é a simvastatina, ela pediu que seria interessante eu conversar com o nutricionista para que ele pudesse fazer uma distribuição de forma saudável, né, dos nutrientes que eu ia precisar para ter uma prestação saudável. Fui ao nutricionista, gostei bastante, que é uma coisa. Eu tenho um problema sério com nutricionista, né? Mas esse e uma outra que eu já tive lá no passado foram bem legais comigo. Porque eu acho que não adianta forçar a natureza da pessoa para fazer algo ou deixar de fazer, né? Então acho que a gente tem que dialogar. Bem, então conversando com o nutricionista, ele me passou uma dieta em que eu tinha que comer de 2 em 2 horas. Isso já era um problema para mim, mas ele falou para mim, tente. Por que era um problema? Porque eu dou aula. Então imagine 2 em 2 horas você ter que parar e comer. Mas aí eu administrei pegando coisas líquidas, né? Então eu levava um iogurte ou um suco, né? Um dos lanches que eu tinha que fazer, eu fazia isso quando eu estava em sala de aula, tá? Então no final deu certo. Como era constituída essa alimentação, tá? É, Pela manhã, né, eu forcei a barra porque eu nunca tive o hábito de tomar café da manhã. Para eu tomar aquele café da manhã, sentar e comer aquele tempo todo, eu normalmente só fazia quando eu viajava, né? Porque eu comia. Quando saía, eu ficava com um mal-estar. Eu não passava mal, mas eu ficava com mal-estar. Então me fazia muito melhor tomar um Nescau do que um suco de laranja, sair do que me alimentar. Então eu ia me alimentar melhor a partir do meio-dia, né? Às vezes lanchava por uma indicação médica, não porque eu desejava. Bem, na gestação eu tive que mudar isso e hoje eu sinto vontade de comer de manhã, graças a Deus. Então, como é que era constituída a minha alimentação? Ele cortou o pão, né? Eu não gosto muito de pão. Assim, para eu comer pão tem que ser um negócio diferente. Primeiro tem que ser sanduíche, né? E, por exemplo, eu não é que eu não gosto, eu não ligo, né? Para o pão que aqui a gente chama de cacetinho, né? Algumas pessoas chamam de pão francês. Eu normalmente eu gosto de comer um pão que seja diferente. Então, pão de batata. Eu gosto de comer pão integral, né? Com todas as suas variedades, né? Alguns têm cereais misturados, outros têm sabores. Então, eu gosto de pão assim. Mas ele pediu que eu não comesse pão. Então, pra mim, isso não era um problema. Mas teve um momento na minha gravidez que eu comecei a sentir vontade de comer pão. E eu comi. Né? Eu nunca tive intolerância a nenhum tipo de alimento. Eu nunca tive alergia, né? Então eu fiquei muito tranquila, porque eu comia meu pão integral de forma saudável. Então, o que é que era recomendado e que eu fiz nos primeiros meses, mas depois eu só substituí pelo pão integral? Normalmente pedia que eu tomasse um suco, e eu tomava um suco de laranja, tá certo? Tinha algumas opções, mas eu preferi laranja. É, Comer torrada, uma fatia de queijo magro, tá certo? Uma fatia de presunto light ou peito de peru defumado, tá certo? Então, assim, eram os itens de um sanduíche. O que é que eu substituí? Tirei a torrada, tá certo? E coloquei o pão para poder fazer o sanduíche. Mas se eu não tivesse colocado pão, por indicação do próprio nutricionista, eu podia comer ou batata doce, ou empim, ou inhame. Então, de vez em quando, eu fazia essa variação, tá? De vez em quando, eu botava cuscuz, apesar de ele não ter indicado, tá bem? Mas eu colocava cuscuz. Então, eu fazia algumas substituições. E aí começavam, né, os lanches. Então, eu tinha que comer de 2 em 2 horas. Então, as opções de lanche, né? Eu vou dizer no geral e aí eu vou dizer como é que eu organizava mais ou menos o meu dia. Então, podia ser suco, podia ser fruta, podia ser iogurte, tá bem? Então, normalmente eu fazia o seguinte: fazia esse café da manhã, aí saía, porque eu ia pro Pilates. Pilates, aí, às vezes depois do Pilates, dependendo do dia, eu fazia drenagem e depois ia trabalhar. Então, já indo ao trabalho, ou chegando ao trabalho, eu tomava um iogurte, tá certo? Desnatado. Com sabor, mas desnatado.
Aí 2 horas depois comi uma fruta, normalmente maçã, né? Eu nem morro de amores pela maçã não, mas era maçã pela praticidade, às vezes era tangerina. Então pela praticidade e também pelo fato de eu dar aula, né? Então assim é bom para garganta. Então eu tenho o hábito de comer maçã, não porque gosto. Aí depois vinha o almoço. No almoço é a recomendação de comer folhas, né? E aí minha médica, não foi nem nutricionista, se comer salada, come em casa, né? Por conta do risco da toxoplasmose, porque eu não era imune, tá certo? Então, folhas verdes, tá certo? Comer outros legumes, tá? Então, cenoura, beterraba, então variava bastante. Comi muito brócolis, né? Então, o prato normalmente tinha uma porção de salada, tá? Tinha o carboidrato, né? E aí arroz integral, que eu sempre gostei, não mudei. Feijão, né? Normalmente 2 colheres de feijão e uma carne, né? Aí podia ser carne de boi grelhada, frango grelhado, podia também ser cozido, né? Ensopado. Então tinha esse equilíbrio no prato, tinha substituições que poderiam ser feitas, tá? Então, para mim foi bastante tranquilo. Às vezes eu comia o macarrão integral, que eu sempre gostei também. Aqui em casa eu só compro massa integral, eu acho mais saborosa, todo mundo se habituou. Tem gente que come aqui em casa e nem sabe que é integral, porque se souber diz que não gosto, né? Normalmente gosto. De vez em quando fazia as lasanhas mais leves, né? Fazia com a massa integral e aí colocava bastante legumes, com carne moída ou com frango. Então, era bem tranquilo a alimentação. Meio-dia que é a hora que eu comia mais, né? Entre aspas. Aí 2 horas depois, sem fome, né? Sem fome. Aí tinha a parte. é, Comia castanha, né? Ela era mais ou menos assim, acho que eram 2 castanhas, uma colher de chá de passas, né? Poderia ser tâmara também, castanha do Pará. Aí poderia fazer mudança, né? Outros tipos de castanha, outros tipos de frutas secas, mas respeitando aquelas quantidades. 2 horas depois, tomava um suco. Lembrando, ou comia um polenguinho, né? Lembrando que esses lanches eles poderiam ser ou horário pela manhã, da tarde, dependendo da sua facilidade. Importante que você comesse de 2 em 2 horas. Eu não seguia a risca duas em 2 horas. Comia 2 horas e meia, mais ou menos. Às vezes chegava a 3. Ele aconselhava que eu não chegasse às 3 horas, mas às vezes não tinha jeito, né? Eu chegava às 3 mesmo. À noite. À noite, normalmente, eu comia um sanduíche ou tomava raramente, né? Mas às vezes comia uma sopa. Comia não, tomava uma sopa. E de 2 em 2 horas até a hora de dormir, né? Normalmente acabava com um suco de uva, tá? Gente, foi muito legal, assim. Eu me senti muito bem na gravidez. Deixei de comer outras coisas? Não. As únicas coisas que foram proibidas para mim, que assim, que eram coisas que eu comia e disseram, não coma mais, foram pimenta, que eu sou apaixonada. O nutricionista ainda falava assim, Patrícia, você precisa comer moderadamente de vez em quando, não tem problema. Eu disse, não. Eu sou uma pessoa praticamente viciada em pimenta. Eu não vou querer pingar uma pimenta, eu vou querer comer muita pimenta, tá certo? Então eu prefiro não, se não é para comer, eu não como, né? Engraçado que minha tolerância de pimenta é sempre muito grande. Outro dia eu botei um pouquinho de pimenta na boca, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia se acabar, né? Mas assim, o sabor da pimenta, pra mim a questão não é a ardência, é o sabor da pimenta. Meu Deus do céu, continuo amando, tá? Mas não comi pimenta na gestação, né? Como eu falei assim, agora não tô comendo por conta da amamentação, mas uma vez por outra vi um pinguinho assim, aí sentia e eu fui vendo que minha tolerância tá bem menor. E uma outra coisa que foi proibida foi café, mas aí não tive problema, porque eu nunca gostei de café, não tomo café. E o que eu mais senti falta foi Nescau, que eu comprava aquele Nescau pequenininho assim, né, light, de manhã cedo era meu café da manhã, então não tomei. Né? Recomendou-se que eu não comesse chocolate, porque há estudos que dizem que a criança pode vir a ter problemas cardíacos, tá? Todo médico proíbe isso? Não, a minha médica proibiu e eu segui. Deixei de comer chocolate? Não, muito de vez em quando eu comia chocolate. Inclusive, meus desejos, em sua maioria, foram para comer coisa doce, porque eu nunca fui muito chegada, então eu comia muita torta, né? Normalmente comia torta de tapioca, mas de vez em quando alguém trazia uma torta que tinha coisa de chocolate no meio. Eu deixava de comer? Não, comia torta de chocolate com morango, casadinho delicioso. Ai, a boca chega enche d'água quando eu lembro. Mas não era uma rotina. Comia comida de dendê sem problema, nem comia comida pesada. Eu lembro que um dia
Eu não sei se todo mundo conhece uma comida que ela é regional, que se chama maniçoba. A maniçoba ela é feita com a folha da mandioca, né? Eu nunca fiz, mas preparo. Tem que ser de dias, porque a folha da mandioca ela tem veneno, então é a folha toda moidinha, né? E os acompanhamentos do prato, né? Que vão no prato, melhor dizendo, são acompanhamentos, a composição do prato. Tem carnes que tem no feijão, né? Então, um prato super saboroso, eu gosto bastante. E não é uma coisa que eu como muito. Aí meu marido saiu, pô, vamos comer maniçoba? Eu disse, vamos. Aí eu fiquei com medo, comi só um pouquinho, né? Aí fui pro nutricionista, fiz assim, fulano, eu posso comer maniçoba? Aí ele deu risada, ele disse, você quer comer maniçoba, Patrícia? Eu disse, sim, um pouquinho só, não vai fazer mal. Ele disse, não, você pode comer tudo, você só não pode abusar. Eu disse, ah, tá, porque eu comi ontem. Ele olhou pra minha cara e disse, você não tem jeito. Então eu comi rabada, até mocotó que eu não sou chegada, um dia me deu vontade de comi, tá certo? Então, a gente pode tudo desde que faça com moderação. Vale a pena sim ter uma alimentação sadia, equilibrada. Eu senti isso, né? Eu senti o resultado disso na minha gestação, que foi bastante tranquila. Então, investimento vale. Mas não adianta passar à vontade e não se deixem impressionar pelo que o povo fala, tá certo? Porque se a gente for seguir o que o povo fala, a gente vai ficar sem comer, vai ficar assim, ó, vai ficar um palitinho com a barriga assim, porque nada pode, né? Então, assim, somos pessoas diferentes, a gente sabe o que faz bem pra gente, a gente sabe o que faz mal. Então, a gente tem também que se conhecer, né, para que a gente possa ter sucesso, né, na nossa alimentação quando está ou quando não está grávida, tá bem? Um beijo grande, espero que a minha experiência possa colaborar com a de outras pessoas. Continuo seguindo mais ou menos a mesma dieta alimentar de quando estava grávida, só não como de 2 em 2 horas, que ninguém merece, mais de 3 em 3 horas, tá bom? E tô aqui inteira, tá? E feliz com a minha filhota, tá bom? Dá um joinha se gostou, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, tá certo? E espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Beijo grande.